voltamos com o programa Direito e Deveres, Cidadania em Ação, pela TV Destaque. Hoje contamos com a participação do nosso presidente, o Dr. Fábio de Souza Santos, que nos esclarece a respeito da advocacia e das atividades da OAB em nossa cidade e, de uma forma geral, em nosso país, né? Porque falar de CNJ, falar de questões de reintegração de posse já é uma questão que foge às alçadas só de Guarulhos. E no final do segundo bloco, nós deixamos uma pergunta em aberto para o Dr. Fábio, para nos esclarecer sobre a questão dos juízes do Rio de Janeiro, que deixaram o sigilo bancário, colocaram à disposição o sigilo bancário e fiscal da questão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, né? E qual, então, o posicionamento, qual a visão do... Essa atitude dos juízes do Rio de Janeiro apenas vem ratificar aquilo que o Dr. Clóvis já disse: quem não deve, não teme, né? Isso deve seguir de exemplo por todos os magistrados do nosso país. Eu acho que o que se espera do Poder Judiciário é a transparência, né? Não ter o medo de ver apurado qualquer situação que envolva os juízes, porque não pode imaginar que a ação ilícita de um ou outro juiz possa macular os pilares da magistratura. A magistratura em nosso país, ela é séria, tem juízes muito probos, íntegros nas suas atitudes, nos seus atos. O que não pode consentir é que essas laranjas podres que existem em qualquer profissão, entre elas o dos magistrados, possa passar impune a ações que são feitas absolutamente de maneira criminosa e que acaba atingindo toda uma estrutura de uma entidade tão séria neste país. Então, isso que aconteceu e está acontecendo no Rio de Janeiro deveria servir de exemplo e seguir para toda a nossa magistratura do nosso país. Porque quem não deve, não teme. Bem, doutor Fábio, voltando agora à nossa OAB local, nesse ano de 2012, quais são as ações que estão programadas com destaque pela subseção de Guarulhos, que estão programadas para os advogados e a sociedade guarulhense de uma forma geral? Gostaria que desse uma... Na verdade, doutor Clóvis, o que tem programado é a continuidade das propostas que nós tivemos já antes de assumirmos a OAB, focada nas palestras, no aperfeiçoamento em termos de capacitação, levar mais informação jurídica e capacitação para os quase 5.000 advogados que temos inscritos na subseção. Este ano também temos uma situação atípica, diferente do ano passado, porque nós teremos uma eleição política partidária na cidade e nós temos uma comissão muito combativa, muito atuante, que é a de direito eleitoral, que ficará à disposição praticamente o ano todo, com muito trabalho, promovendo encontros, palestras, cursos, né, de formação e levando a orientação a todos os candidatos para esse pleito eleitoral que teremos em 2012, como também um guardião fiscal na apuração e no encaminhamento de denúncias relativas a desvios de condutas de candidatos também. Então, nós teremos muitas surpresas este ano, estaremos dando a continuidade de propostas da nossa campanha lá atrás, né? Estamos tentando nos desincumbir de uma maneira muito produtiva e em benefício dos operadores do direito. Nós temos mais de 50 comissões de trabalho, atuando de forma brilhante, permanente. Estamos errando sempre, né? Falar que não há erro seria um negócio meio ilógico, né? Erramos porque estamos fazendo algumas coisas, muitas coisas, aliás, né? E por isso erramos, mas procurando sempre aperfeiçoar para que o advogado possa não só contribuir cada vez mais para a sua entidade de classe, mas o objetivo único é fortalecer a nossa instituição, que é uma das poucas ainda que tem a credibilidade junto à sociedade. A sociedade, quando ela está desesperançosa de tudo por onde ela já percorreu, ela procura a OAB porque ela sabe que ela será recebida e terá alguém que vai lutar pelos seus direitos. E é assim, nós estamos cumprindo o nosso papel institucional
com muitos colaboradores, mais de 500 colaboradores atuando. E exemplo, a doutora Tatiana, que é presidenta da Comissão de Direito Previdenciário, que tem um trabalho brilhante, magnífico perante a autarquia do INSS, né, que desrespeita continuamente o exercício profissional dos advogados. Nós temos o Dr. Clóvis, que é o nosso coordenador do Departamento Cultural, que tem promovido constantes cursos, palestras, enfim, tem se dedicado com muito denodo, com muito coração, né, em prol de levar questões jurídicas, temas abordados, cujo intuito é a capacitação do operador do direito. Nós escancaramos a nossa instituição para acolhermos os jovens advogados, né, que são recém-formados, adquiriram, receberam sua carteira de identificação profissional. Estamos chamando para a ordem, para que ele venha participar da ordem. Tem algumas comissões de trabalho que são fundamentais para esses jovens advogados, que é o Padrinho Online, que pessoas que recebem a sua carteira, profissionais que vêm para o mercado do trabalho, às vezes com muita teoria, mas na prática muitas dúvidas. E aí a OAB está lá, através da comissão que tem o Padrinho Online do advogado, para levar esclarecimento a esse jovem advogado. De maneira que nós estamos cumprindo o nosso papel, estamos trabalhando graciosamente com o intuito de fortalecer a nossa entidade perante os poderes constituídos na nossa cidade, perante a população. Daí porque hoje a Casa do Advogado, ela é não só a Casa do Advogado, mas a Casa do Cidadão. E somos continuamente, diariamente procurados, porque ainda a população acredita na nossa entidade, que é uma entidade séria, tem também as suas laranjas podres, como tem no judiciário, né? Mas que nós apuramos, sim, com responsabilidade, sem medo, e punimos severamente, porque o profissional do direito que desvia sua conduta daquilo que preconiza o Estatuto, o Código de Ética, ele é punido no rigor da lei. Não temos medo de apurar e punir os maus advogados. Exemplo esse que a magistratura deveria seguir também. Por falar em apuração e irregularidades em tudo, né, nessas questões, um assunto que ganhou destaque, doutor Fábio, agora em 2011, foi uma denúncia efetuada pela diretoria da OAB, né, liderada pelos nossos ilustres, né, por várias pessoas, advogados atuantes na área do trabalho, que foi uma questão envolvendo os peritos da Justiça do Trabalho. Esse assunto teve uma repercussão na nossa cidade, na verdade ultrapassou, porque foi para o nosso estado e está em todo o Brasil, né, a questão dos peritos na Justiça do Trabalho, né? Tem novidades a esse respeito sobre o assunto, né? E como andam as apurações, né, para a responsabilização dos supostos envolvidos nestas irregularidades? Na verdade, isso começou em gestão passada da ordem, que nada foi feito, né? E daí quando nós assumimos essa nova diretoria, alguns colegas que haviam iniciado com denúncias gravíssimas daquela época foram chamados por esta administração e retomamos a apuração disso, e hoje existe um inquérito criminal tramitando na Polícia Federal, situações gravíssimas que envolvem maus profissionais, e quando a gente fala envolve os peritos, que fique claro também, uma vez mais, que não estamos falando dos peritos em geral, nós estamos falando dos maus peritos. Pessoas que desviam sua conduta, né, e agem de maneira ilícita não são profissionais, são criminosos e devem ser punidos no rigor da lei também. E neste caso, em relação aos peritos, este inquérito criminal ele está tendo alguns desfechos muito satisfatórios para nós que apresentamos a denúncia, a queixa dessas condutas que são criminosas. E ficamos felizes porque o inquérito ele está tendo um trâmite bom, mas ao mesmo tempo triste, que vem mostrar que 17 ou 18 peritos se envolveram em verdadeiras quadrilhas, né, trabalhando em prejuízo do trabalhador, né, na Justiça do Trabalho, trabalhando, agindo contra os interesses da pessoa que procura o INSS atrás da sua aposentadoria, né, e recebendo dinheiro por fora para dar laudos
preparados em favor de A ou B. E aí passa, evidentemente, né, porque isso vem sendo relatado aos magistrados da nossa comarca de Guarulhos, que militam, que são juízes federais na Justiça do Trabalho, que vem também acompanhando isso daí, porque envolve peritos que militam nessas varas do trabalho, portanto, são peritos nomeados e pressupõe que sejam de confiança do juiz, né? E vamos ver o desfecho disso. Nós temos também mais peritos envolvidos em perícias na Justiça Civil ou não? Na Justiça Estadual? Tem alguns peritos que eles militam na esfera do trabalho, na esfera civil e assim, na previdenciária, previdenciária que acaba sendo, né, muitas vezes transportadas para civil na questão dos acidentes de trabalho e onde eles acabam sendo vinculados, porque entra com a ação trabalhista, entra com a ação civil para poder averiguar a questão da acidentária. E tem peritos que trabalham, que elaboram seus laudos e de uma maneira assim muito que a gente não consegue compreender. São peritos que trabalham como funcionários públicos, né, cumprindo a sua jornada de trabalho, prestam serviços, trabalham também em perícias do INSS e ainda fazem também trabalho na Justiça do Trabalho. Ou seja, são peritos que, se o dia tivesse 48 horas, seria pouco para ele poder prestar toda a quantidade de serviço. Exatamente. Então, daí que a gente começa a questionar, né, da qualidade e da validade. E sem considerar que, neste caso, nós apuramos como exemplo apenas, tem peritos que tem laudo que foram elaborados, subscritos por um perito, esse mesmo laudo, ele só é alterado o nome do perito, porque ele é perito, ele tirou fotos de um departamento com funcionários laborando, daí em outro laudo, que é outra empresa, com outro perito, esse mesmo laudo aparece nesse outro trabalho pericial, né? E aquele que foi perito neste processo, neste daqui figura como assistente. Quer dizer, são coisas gritantes, né, que tiram a isenção e a credibilidade também do Poder Judiciário, né, trabalhista, principalmente em prejuízo evidente ao obreiro, ao trabalhador, que é a parte hipossuficiente, né, na relação processual. Mas eu tenho certeza que do outro lado existem advogados, operadores do direito combativos que têm se posicionado, impugnado esses laudos e que acabaram trazendo para a OAB, que motivou inclusive na elaboração desta denúncia feita, e hoje se chegou no ponto que está, né, instaurando-se um procedimento criminal que já passa de 7 volumes, né, e em breve teremos aí um desfecho muito triste, mas porém necessário para afastar esses maus profissionais da Justiça do Trabalho, do INSS, seja lá onde for. Doutor Fábio, hoje estouramos o tempo, né? A produção está ali desesperada, fazendo sinal para nós, né? Hoje foi um programa um pouco diferente, tivemos tantas denúncias e tantas irregularidades e vamos torcer sinceramente que em outras oportunidades a gente possa falar de coisas, né, mais profícuas e positivas, né? Mas, logicamente, que essas denúncias têm que ser feitas e essas irregularidades têm que ser apuradas para que a cidadania efetivamente seja exercida. Nosso programa chega ao final. Agradecemos a presença do Dr. Fábio de Souza Santos, esperando contar com a sua presença em outras oportunidades. Agradeço de coração a doutora Tatiana pela companhia em mais esse programa. Eu queria aproveitar nesse momento também, doutor Clóvis, doutora Tatiana, convidar os colegas advogados inscritos na subseção para vir participar da OAB. Durante 2 anos nesta gestão, nós temos convidado advogados que já estiveram trabalhando na ordem, se afastaram por razões profissionais, enfim, sabe-se lá qual o motivo, mas que precisam retornar. A OAB hoje ela está diferente, ela está aberta a todos os operadores do direito, as mais de 50 comissões trabalham de forma atuante, de forma brilhante,
e que isso só serve para demonstrar que estamos unidos, que estamos fortalecidos e jamais vamos nos curvar com desmandos, com arbitrariedade. Estamos trabalhando muito, mas precisamos ainda mais. Precisamos que você, advogado que está nos assistindo hoje, venha participar. Advogado não tem lado, tem objetivos. E o nosso objetivo é o mesmo que você que está aí nos assistindo e que até hoje não teve a oportunidade de participar da ordem. Venha enquanto é tempo. Estaremos de braços abertos esperando você, colega, para nos auxiliar em busca de dias melhores na nossa profissão. Verdade. Obrigado, doutor Fábio. Obrigada pela companhia, doutor Clóvis. Obrigado a você, telespectador aqui da TV Destaque, assinante. Nosso muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Uma boa semana. Até mais.